Gol de Gabigol, vitória de virada, sexto jogo sem perder na temporada. O Cruzeiro vivendo aí o seu melhor momento em 2025. Todos os jogadores falando sobre uma despedida honesta da Copa Sul-Americana depois da eliminação precoce. Tudo que foi a vergonha protagonizada e os jogadores sabendo da necessidade de vencer esses dois últimos jogos, venceu o Palestino e ainda vai ter o duelo com União de Santa Fé para fechar a participação no Grupo E da Copa Sul-Americana. Gabigol marcando mais um gol, sendo peça importante, o Bolasie, que entrou no decorrer da partida também, fazendo o gol de empate naquele momento do Gabigol já no finalzinho, numa tabela ali com El Comandante Juan Dineno. O Cruzeiro preservou a maioria dos titulares. Lucas Romero e Christian e Vidalba jogaram um tempo na partida de ontem à noite diante da equipe do Palestino, e agora o pensamento é total no clássico diante do Atlético Mineiro. O Leonardo Jardim terá 3 dias de preparação na toca, tendo Cássio e Fabrício Bruno bem descansados, sequer foram relacionados, e também o Eduardo, que apesar de não ser titular, vinha desgastado. Foi titular contra o Mushuc Runa, foi titular também diante da equipe do Sport e por isso preservado aí, sequer ficou no banco de reservas. Quem também não ficou no banco de reservas, o Marquinhos, mas tem uma explicação, é que no empréstimo do jogador junto ao Arsenal da Inglaterra, o Marquinhos, ele teve uma seguinte condição: uma primeira obrigatoriedade de compra se ele atingisse determinado número de jogos até a metade do ano, e por isso ele não vem sendo aproveitado. O Cruzeiro tenta negociar uma nova história com o Arsenal para que ele seja liberado e possa fazer mais jogos ainda, para não ter que esperar até a metade do ano, e aí depois se iniciaria uma outra contagem de obrigação de compra no empréstimo do jogador, que vai até o final de 2025. Por isso, o Marquinhos não vem sendo opção para o técnico Leonardo Jardim. Nenhuma baixa de ordem médica, nenhuma baixa também de suspensão no Brasileiro. O Cruzeiro passou aí com todo mundo sem receber o terceiro cartão amarelo no duelo diante da equipe do Sport. Tá com quase todo mundo aí liberado. Fica a expectativa quanto a Japa, que por causa de uma gastroenterite acabou ficando fora até do banco de reservas, tinha chance de ser relacionado para esse jogo contra o Palestino. Para a gente fechar, Lucas Romero, na zona mista, confirmou uma renovação muito bem encaminhada, faltando aí poucos detalhes para que ele assine o novo contrato com o Cruzeiro e permaneça por mais alguns anos na toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Gol de Gabigol, vitória de virada, sexto jogo sem perder na temporada. O Cruzeiro vivendo aí o seu melhor momento em 2025. Todos os jogadores falando sobre uma despedida honesta da Copa Sul-Americana depois da eliminação precoce. Tudo que foi a vergonha protagonizada e os jogadores sabendo da necessidade de vencer esses dois últimos jogos, venceu o Palestino e ainda vai ter o duelo com União de Santa Fé para fechar a participação no Grupo E da Copa Sul-Americana. Gabigol marcando mais um gol, sendo peça importante, o Bolasie, que entrou no decorrer da partida também, fazendo o gol de empate naquele momento do Gabigol já no finalzinho, numa tabela ali com El Comandante Juan Dineno. O Cruzeiro preservou a maioria dos titulares. Lucas Romero e Christian e Vidalba jogaram um tempo na partida de ontem à noite diante da equipe do Palestino, e agora o pensamento é total no clássico diante do Atlético Mineiro. O Leonardo Jardim terá 3 dias de preparação na toca, tendo Cássio e Fabrício Bruno bem descansados, sequer foram relacionados, e também o Eduardo, que apesar de não ser titular, vinha desgastado. Foi titular contra o Mushuc Runa, foi titular também diante da equipe do Sport e por isso preservado aí, sequer ficou no banco de reservas. Quem também não ficou no banco de reservas, o Marquinhos, mas tem uma explicação, é que no empréstimo do jogador junto ao Arsenal da Inglaterra, o Marquinhos, ele
teve uma seguinte condição: uma primeira obrigatoriedade de compra se ele atingisse determinado número de jogos até a metade do ano. E por isso ele não vem sendo aproveitado. O Cruzeiro tenta negociar uma nova história com o Arsenal para que ele seja liberado e possa fazer mais jogos ainda, para não ter que esperar até a metade do ano, e aí depois se iniciaria uma outra contagem de obrigação de compra no empréstimo do jogador, que vai até o final de 2025. Por isso, o Marquinhos não vem sendo opção para o técnico Leonardo Jardim. Nenhuma baixa de ordem médica, nenhuma baixa também de suspensão no Brasileiro. O Cruzeiro passou aí com todo mundo sem receber o terceiro cartão amarelo no duelo diante da equipe do Sport. Tá com quase todo mundo aí liberado. Fica a expectativa quanto a Japa, que por causa de uma gastroenterite acabou ficando fora até do banco de reservas. Tinha chance de ser relacionado para esse jogo contra o Palestino. Para a gente fechar, Lucas Romero, na zona mista, confirmou uma renovação muito bem encaminhada, faltando aí poucos detalhes para que ele assine o novo contrato com o Cruzeiro e permaneça por mais alguns anos na toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!